aí, galera, tudo bem? Gente, que alegria que é poder estar gravando o primeiro episódio do nosso podcast, no Exclusive Garage Podcast. Esse podcast tem a intenção de a gente acelerar você nas informações e explicações, desmistificando o mundo automotivo e o mundo da mecânica, né? A gente vai tentar fazer e vai fazer uma coisa diferente de tudo que você já ouviu. A gente sabe que nesse ramo automotivo e voltado para mecânica dessa forma, eu pelo menos não encontrei nenhum podcast do mesmo tipo, né? A gente vai ter relatos, nós vamos ter convidados aqui no podcast e vamos fazer o negócio ficar bem legal aí, galera. Então, para começar, meu nome é Rafael Hipólito, eu sou proprietário da oficina mecânica Exclusive Garage na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. A gente tem especialidade na oficina em manutenção preventiva e corretiva em transmissão automática, câmbio automático, manutenção geral mecânica em carros e alguns projetinhos especiais aí que vocês vão ver na sequência. Também a gente tem um canal no YouTube, Exclusive Garage Ponta Grossa. Nesse canal, a gente tem vários vídeos lá falando de problemas crônicos, do nosso dia a dia na oficina, alguns projetos. Aproveite e siga lá. Ele vai estar na descrição também desse episódio. Vamos para a vinheta e vamos começar esse episódio. Vamos lá, farofinha! Embarque na estrada do conhecimento automotivo com o Exclusive Garage Podcast. Contando histórias por trás do volante. Então, nesse primeiro episódio, eu quero agradecer muito as pessoas que estão me apoiando. Primeiro a Paola, minha esposa, que também tem agência de publicidade e me ajuda muito em todas as questões do YouTube, da divulgação da oficina, e isso faz muita diferença. E também ao Farofinha, que é o nosso editor. Sou eu. Eu gosto muito de podcast, um deles que eu assisto é o Paranormal FM, e ele é o editor de lá. Por isso eu entrei em contato e a gente fechou uma parceria legal aí para ele editar o nosso episódio. Essa qualidade gigante de edição que você tá vendo é tudo por conta dele. Primeiro episódio, então, eu vou falar algumas coisas principais que a gente tem de dúvidas que o pessoal fala do nosso canal do YouTube. Entre os vídeos mais vistos que a gente tem no nosso canal, estão os vídeos de problema no câmbio da S10 2.8, barulho na turbina da Ford Ranger, troca parcial do óleo do câmbio, Ranger com problema no câmbio automático, luz de filtro de partículas, Amarok trepidando. Então, cada vez eu vou trazer esses temas diferentes. Se tiverem perguntas, deixem na caixinha de perguntas aí. Também na descrição do episódio tem os nossos contatos. E hoje, o que eu vou tratar vai ser sobre dúvidas sobre câmbio automático. Pois bem, o que a gente observa mais de dúvida que o pessoal tem referente a câmbio automático está na hora da troca de óleo do câmbio. Vou tentar tratar uma linguagem mais simples para você que às vezes não tem o conhecimento técnico aprimorado no assunto, consiga entender e saber como você tem que proceder na manutenção do teu carro e entender mais sobre o assunto. Pois bem, o câmbio automático, como o próprio nome já diz, ele vai trocar as marchas automaticamente do teu carro. Você tem a vantagem de não precisar utilizar a embreagem em arrancadas, é um câmbio mais confortável. Ele traz uma série de benefícios em relação ao conforto e segurança na hora de você dirigir o carro. Mas toda essa tecnologia e todo esse bem vem com uma certa atenção que a gente tem que ter em relação ao câmbio do nosso carro. Os primeiros câmbios automáticos é uma curiosidade bacana aí. Você sabia que o primeiro câmbio automático do mundo foi inventado por 2 brasileiros? É, isso mesmo. Em 2019, o câmbio automático fez 80 anos, o primeiro câmbio automático inventado. E ele foi inventado, sim, por 2 brasileiros. Veja só como o brasileiro, quando ele quer, ele consegue fazer coisas incríveis, né? Na verdade, são 2 brasileiros. O nome de um deles é José Braz Araripe e o outro é Fernando Lemos. José Braz Araripe, curiosamente, é tio do escritor Paulo Coelho. Assim, eles não foram os inventores do primeiro sistema de transmissão automático, porque em 1902 teve ali os irmãos Stuyvesant de Boston, nos Estados Unidos, que o invento deles era mecânico e funcionava apenas em rotação muito alta.
Depois teve outro inventor que avançou nessa ideia, que é Munro Alfred Horner, mas ele inventou um mecanismo de funcionamento pneumático, ou seja, com ar comprimido, mas também na prática não funcionava. A invenção dos brasileiros, ele fez a transmissão automática muito parecida como ela funciona hoje, como ela é hoje. E, curiosamente, eles publicaram a patente da invenção deles, do câmbio automático, e foi vendido para a Chevrolet. Veja só, mais de 80 anos atrás a Chevrolet comprou esse projeto, com certeza num valor bem baixo, dos dois brasileiros, e aplicou no primeiro carro automático do mundo, que foi o Chevrolet Oldsmobile. Então foi a Oldsmobile a primeira marca da GM a lançar o Hydramatic, que é o câmbio hidramático. Interessante você pensar se existem ou não diferenças entre o hidramático e o câmbio automático. Hoje a gente tem ainda câmbio CVT, câmbio automatizado. Pois bem, galera, é um assunto que traz muita dúvida. Voltando ao que a gente estava falando no começo, sobre, primeiro, troca de óleo da transmissão automática. Gente, isso é um assunto muito sério e ele é geral para todas as montadoras e todas as transmissões automáticas convencionais que a gente está falando, assim como todas as outras também. Não existe óleo vitalício. Na verdade, tem uma pegadinha que o pessoal faz no manual das transmissões automáticas. Eles falam que o óleo da transmissão vai durar o mesmo tanto que dura a transmissão automática. Veja só você que existem transmissões aí que duram 40, 50 mil quilômetros e o manual tá certo, o óleo durou o mesmo tanto que durou a transmissão. Mas a gente observa na oficina que a maior parte, 99% dos problemas que existem nos câmbios automáticos dos carros está atrelado a problemas de contaminação com óleo sujo. Vou dar um exemplo, o câmbio AL4 que ele usa na linha francesa, Peugeot, Citroën, Renault. Ele é um câmbio da Aisin e ele é um câmbio que vem sendo utilizado desde o final dos anos 80, começo dos anos 90. Os primeiros carros da Citroën ali, aqueles Xantia, já vinham com esse câmbio AL4. E desde que foi fabricado pela Aisin, a Aisin recomenda fazer a troca de óleo do câmbio a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos. Porém, todas as montadoras, quando utilizam esse câmbio, falam que não precisa realizar a troca. E dá no que dá. Ele tem algumas falhas construtivas que a gente observa muito problema acontecer, e a maior parte dos problemas é causado pelo problema de não realizar a troca de óleo do câmbio. Então, galera, vou continuar falando sobre o nosso vídeo mais visto do canal do YouTube. Ele é o vídeo Problema no Câmbio da S10, veja o que fazer. E é nesse vídeo aqui que eu tenho mais comentários. E as dúvidas que o pessoal tem, normalmente falando dos problemas que tem no específico no câmbio da S10 com baixa quilometragem. Veja só. O câmbio automático da S10 também é uma transmissão que você tem que fazer a substituição do óleo a cada 40 mil quilômetros ou entre 40 e 50 mil quilômetros e 2 anos. Porém, a gente tem observado que, no caso específico da S10 e Trailblazer, algumas transmissões com uma fragilidade maior que outras. Então, tem caminhonetes aí que estão com 25, 30 mil quilômetros e estão apresentando problemas de trepidação. Normalmente esse problema ele é causado por um defeito no conversor de torque. Mas antes de eu falar mais tecnicamente, eu vou descrever para vocês como que é uma transmissão automática e o que ela tem internamente. Pois bem, você olhando uma transmissão fora, ela tem o eixo de entrada, onde tem o movimento do motor, e um eixo de saída que sai para o cardan traseiro, normalmente o eixo traseiro, falando de caminhonete dessa forma. E a gente pode dividir a transmissão em 3 partes, para ficar mais simples, né? Num carro convencional, com o câmbio convencional manual, você tem um sistema de embreagem. Então, quando você pisa no pedal de embreagem, você está acionando a embreagem e ele desacopla a caixa de marcha do motor. Então, o motor continua girando e a caixa para de girar. É assim que você consegue, quando o carro está parado, pisar na embreagem e tudo mais. No câmbio automático, você não tem essa peça. No lugar da embreagem, você tem o conversor de torque. E esse é o primeiro componente aí da nossa transmissão. O conversor de torque ele é responsável por transferir o torque do motor e conforme a rotação do motor. Outro componente que a gente tem, tanto nas transmissões mais antigas, como era a primeira que foi usada no Oldsmobile, até as transmissões mais novas que saem hoje em automática convencional, tem esses 3 componentes. E outro componente que eu vou falar, o segundo, é o corpo de válvulas da transmissão.
Esse corpo de válvulas é o que vai comandar, vai fazer a lógica do comando hidráulico, por onde vai passar o óleo e vai acionar a transmissão automática. Então, assim, para a gente entender o corpo de válvulas, eu preciso falar para vocês do terceiro componente, que é a transmissão propriamente dita. Nessa transmissão, você tem conjunto de discos de composite, discos de aço, você tem pistões hidráulicos, rolamentos e, em algumas situações, algumas transmissões, você tem um sistema parecido com o freio traseiro do carro, que existe um tambor e uma cinta de freio. Mas o que faz funcionar tudo isso? Como que funciona tudo isso? Ele é um sistema hidráulico. Então, ele vai entrar uma velocidade pela frente da transmissão. Ali dentro, ele vai fazer uma jogada de relação de transmissão. Então, vai entrar na velocidade, digamos, 10, vai sair na velocidade 30, 35. Então, conforme esses pistões hidráulicos vão acionando e desacionando, ele vai mudando a relação de transmissão dentro do câmbio automático. Ele vai pressionando esses discos de composite, então ele vai ter ali 4, 5 pacotes de disco. Não necessariamente cada pacote de disco desse faz uma marcha do câmbio automático. Muitas vezes é o conjunto desses pacotes, ou nenhum deles acionado, também faz esse câmbio funcionar e fazer as diferentes velocidades. Por que eu falei que precisava desse terceiro para entender o segundo componente? O segundo componente, que é o corpo de válvulas, vai fazer exatamente o comando lógico ali da passagem do óleo para fazer essas relações de transmissão. Nos câmbios mais modernos, a partir aí dos anos 2000, mais ou menos, você tem eletroválvulas, né, que direcionam a passagem do ar. Eletroválvula nada mais é do que uma solenoide, que é um ímã que imanta uma válvula de passagem de óleo para liberar ou não liberar a passagem de óleo. É bem simples a explicação, mas basicamente é assim que funciona. E nos câmbios mais antigos, que é uma coisa muito jóia, bonito de você ver. O câmbio inventado ali pro Oldsmobile, até os posteriores câmbios automáticos são assim, eles não têm nenhum componente eletrônico, galera. Ele funciona somente mecânico. Então, você imaginar a cabeça de uma pessoa que inventou uma transmissão dessa do zero, fazendo todas as passagens de óleo, fazendo funcionar conforme for a rotação do motor e passando as marchas, assim, é uma coisa muito jóia. E assim, para quem nunca andou num carro mais antigo com transmissão automática, ele funciona tão bem ou ainda melhor do que os câmbios automáticos normais. Eu posso dizer seguramente que se você andar num Opala ou até mesmo no Suzuki Vitara, que é o câmbio 3 marchas, 3L30, que é o mesmo câmbio que usava no Opala, e você andar num câmbio AL4, por exemplo, num C4 Palas, ou até carros mais novos que usam, você vai preferir andar no carro que tem o câmbio do Opala, que é totalmente mecânico, do que no câmbio AL4, que é totalmente o comando eletrônico, mas não funciona tão legal. Você está ouvindo Exclusive Garage. Pode ser que você fique com a dúvida, né? Nossa, ele tá falando tanto de câmbio automático, ele trabalha com tanto câmbio automático, então quer dizer que o câmbio automático dá muito defeito? E a resposta é: depende. A gente trabalha muito com transmissões, então a gente desmonta e verifica alguns erros e alguns problemas crônicos que tem em algumas transmissões e alguns carros, que poderiam ser evitados e podem ser melhorados, né? Com sorte, existem peças de reposição e existem coisas que a gente consegue fazer que evita problemas, ou se o problema está ali, você consegue colocar uma peça mais reforçada que a original. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, que acontece também com a linha francesa, mas agora com toda a linha Jeep, Fiat, Peugeot, Citroën, que usa a transmissão AT6 da Aisin. Essa transmissão é a evolução do câmbio AL4, como eu falei anteriormente ali, que usavam também na linha francesa. É um excelente câmbio, funciona muito bem, bem diferente de como era o câmbio AL4, apesar de ser uma evolução dele, ele funciona muito melhor. Porém, em todos esses carros, ele tem um problema crônico. O câmbio automático, ele vai trabalhar numa temperatura parecida com a temperatura do motor. A temperatura média de trabalho do óleo, do câmbio, vai ficar em torno dos 80, 90 graus aí. Pode subir um pouco mais que isso, e dependendo do tipo de forma que você for andar, do terreno que você for andar, pode trabalhar mais baixo. Então, você precisa arrefecer esse óleo, você precisa diminuir essa temperatura. E com isso, você tem o trocador de calor do câmbio.
nada mais é que um radiador. Então, ele vai passar a água do radiador numa cavidade, numa extremidade desse trocador, e do outro vai passar o óleo do câmbio. Então, o óleo do câmbio vai vir quente por ali, vai passar pelo trocador e vai voltar na temperatura mais baixa. Até aí tudo bem, a teoria é excelente. Porém, existe uma fragilidade nesse trocador de calor. E quando esse trocador de calor rompe, ele vai misturar o óleo do câmbio automático com o líquido de arrefecimento e vai gerar um problemão. Infelizmente, os componentes internos do câmbio, que são principalmente os discos de composite e a parte eletrônica ali, se entrar em contato com água, o disco de composite desmancha, ele descola do aço e a parte eletrônica gera defeitos ali irreversíveis, onde você tem eletroválvulas. Então, você acaba dando até um PT ali no teu câmbio por conta disso. Como eu falei, felizmente existe como a gente prevenir. Tanto no caso da Toro, como nos outros carros, a gente consegue substituir esse trocador de calor. Você tem a opção de preventivamente, a cada 50 mil quilômetros, substituir esse trocador de calor, ou você tem a opção de fazer uma melhoria. Você instala um radiador que vai trocar calor com ar, vai lá na frente do carro e faz um bypass nessas mangueiras ali do arrefecimento do motor. Isso vai fazer com que, se um dia der vazamento nesse radiador, vai vazar óleo, mas não vai entrar água e não vai misturar água, não vai ter esse tipo de problema. Então, galera, a gente tá animado demais para continuar esse podcast. A gente tem muita coisa para falar, muita dúvida para tirar para vocês sobre caminhonetes, EGR de caminhonete, filtro de partículas, motor, manutenção de motor, preparação, projetos. A gente tem muita coisa para falar. E a gente também vai trazer convidados aqui, tanto para falar de relatos que esses convidados têm, coisas engraçadas que acontecem, sobre o trabalho dessas pessoas, né? E também a gente vai responder as perguntas de vocês e vamos ver relatos. Todo mundo tem um relato divertido, triste, engraçado, mas que esteja relacionado a carro, galera. Esse é um sonho, uma intenção muito bacana que a gente tem. Então, assim, a oficina, a gente fundou ela em 2016. E, assim, o meu pai, que vai participar também de alguns episódios aqui, o meu pai, o José Hipólito Tuxo, ele trabalhou no final dos anos 80, começo dos anos 90, em uma oficina mecânica lá na cidade de São Mateus do Sul, de onde eu sou natural, meu pai também é natural de lá. E lá, eu vou resumir um pouco a história, porque depois, quando o meu pai estiver aqui, a gente vai conversar mais sobre isso. Mas lá, ele aprendeu vários valores que estão relacionados à parte da mecânica, valores de honestidade e valores no sentido do trabalho, na qualidade e na seriedade que você tem que ter no trabalho. E a gente sempre gostou muito disso. Depois, eu nasci e desde pequeno a gente gostou disso, a gente trabalhou nisso. Meu pai comprou um Jeep em 2000, mais ou menos. Em 2002 a gente terminou de reformar junto. E de lá pra cá a gente mexeu bastante já nesse Jeep. E a gente fundou a oficina com a intenção da gente trazer uma honestidade, uma transparência, olhar por um viés um pouco diferente do que normalmente o estereótipo que a pessoa tem de um mecânico e de uma oficina mecânica. Eu lembro que a minha irmã tinha um C4 VTR. E quando ela tinha algum problema, ela levava numa oficina na cidade e o pessoal sempre falava e trocava peças que não precisava. Pelo fato dela ser mulher, era pior ainda. E a gente vendo toda essa situação e gostando muito do assunto, chegou num momento da minha vida que eu tive que decidir se eu queria continuar com o meu curso superior, que eu estava fazendo de agronomia na época, ou se eu queria continuar com a oficina. E eu acabei optando pela oficina e sou muito feliz por essa opção. Cada vez mais na oficina a gente vai se especializando. Então, lá atrás a gente fez especialização em câmbio automático, depois a gente vai fazendo curso específico para cada câmbio, curso de osciloscópio, curso de injeção avançada. Então a gente vai especializando cada vez mais e acompanhando as tendências de mercado. Então a gente trabalha com muito amor, a gente gosta do serviço que a gente faz e tem noção da seriedade que é trabalhar no ramo automotivo. Eu costumo dizer que esse ramo é muito importante. Por exemplo, um médico,
ele vai estar trabalhando com uma vida. Então ele está fazendo a cirurgia, ele está trabalhando com uma vida, muitas vezes, né? Não desmerecendo o trabalho do médico de jeito nenhum, apenas exemplificando. O mecânico, quando faz a manutenção, ele pode estar colocando em risco a vida de uma família inteira. Se ele vai fazer uma manutenção num freio, esquece de apertar alguma coisa ou monta alguma coisa errada, essa família pode estar descendo uma serra, ficar sem freio e gerar um acidente, pode ser fatal. Por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente está falando de manutenção automotiva e está falando de carro. Então, nos próximos episódios aí, eu vou trazer o meu pai para gravar junto comigo, eu vou trazer mais convidados, mais gente. Se você quiser algum convidado vir aqui comigo, também deixa um comentário aí, vai ser muito bacana, galera. Mais uma vez, vou dizer, eu tô radiante de felicidade de estar podendo gravar e estar podendo falar. Já é uma alegria poder gravar os vídeos pro YouTube, apesar da simplicidade dos vídeos, pelo menos um ano pra cá a gente tentou melhorar a qualidade dele, vamos melhorar sempre, mas assim como é uma alegria a gente gravar vídeo pro YouTube, é uma alegria imensa poder estar começando e testando esse novo método aí que é o podcast. Eu falei rapidamente aí sobre a parte de câmbio automático, algumas dúvidas, né, algumas curiosidades. Nos próximos episódios eu vou trazer mais separadinho, mais descrito, com mais tranquilidade aí, as dúvidas que vocês tiverem, como eu posso responder, tentar exemplificar. Vamos ver como é que fica pra frente. Então, assim, para finalizar o nosso primeiro episódio, com muita alegria, com muita honra de estar poder gravando aqui, eu vou deixar uma caixinha de perguntas para vocês me falarem assim: o que você quer ver no próximo episódio? Quais são as dúvidas? O que você espera aí do nosso podcast? Se você está achando ruim também, pode falar. É o nosso primeiro. Eu não tenho muita experiência em falar, mas vou tentar fazer o meu máximo aqui e gerar conteúdo para vocês, galera. Então, é isso. Tamo junto. Não esqueça de dar like aí na plataforma. A gente está postando primeiramente no Spotify. Vamos tentar agregar aí para outras plataformas. Como a gente é iniciante no segmento podcast, ainda é tudo muito novo. A gente está descobrindo tudo. Mas vamos com fé aí, com muita alegria, que vai dar tudo certo. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.